Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês algumas orientações para a realização da prova de língua portuguesa, certo? Aqui, nós temos as orientações que foram junto com as provas, né? Então, vamos lá. A primeira questão é a escrita de uma quadrinha conhecida. Nós vamos escrever uma música bastante conhecida. Eu acredito que todos a conheçam. A musiquinha é Pirulito que Bate Bate. Então, vocês vão cantar junto com a criança a música. Assim, ó. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Cantou junto com a criança? Vocês devem verificar se ela sabe a música. Se ela souber, peça para ela escrever a música aqui, tá? Peça para escrever da melhor maneira possível. Se ela não souber a música e não conseguir decorar rapidamente, então vocês devem ditar a música, verso por verso, tá bom? Por exemplo, ditem para a criança, peça para ela escrever: Pirulito que bate, bate. Deem um tempo para ela escrever. A criança terminou de escrever, passe para o próximo verso. Pirulito que já bateu. E assim por diante até acabar os 4 versos, ok? A questão número 2 é a leitura e escrita de uma música. Nós temos aqui, ó, a escrita de uma música, A Casa. Uma criança escreveu essa música, mas escreveu com algumas palavras erradas. Então, o filho de vocês, a filha de vocês, deve encontrar as palavras que estão escritas errado e circular. Vai circular todas as que estão com a escrita incorreta, tá? Todas as que estão escritas errado. Circulou todas? A criança vai escrever a música. Vai escrever a música completa nessas linhas abaixo. Mas sempre prestando atenção, não pode escrever igualzinho tá aqui. Tem que corrigir os erros. Então, tem que escrever sem erros, tá bom? A terceira questão, vocês vão ler o enunciado para a criança. Olha lá, ó. Uma criança escreveu um trecho da fábula O Leão e o Ratinho e cometeu alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. Aí o leão e o ratinho. Aí vocês vão pedir para a criança ler o trecho da fábula e vão pedir para ela escolher uma alternativa, ó. As palavras escritas erradas foram. Quais foram as palavras escritas erradas? Vocês vão encontrar a alternativa aqui em que todas as palavras foram escritas erradas no texto. Se não tiver a alternativa correta, peça para a criança escrever. Não há resposta correta, tá bom? A questão número 4 é a reescrita de um trecho de um conto. Para a realização dessa atividade, foi enviado no grupo um áudio e o conto na íntegra para leitura. Alguns grupos, as professoras colocaram vídeo e o conto. Então, se no grupo de vocês foi o áudio, coloquem o áudio para a criança. Se no grupo de vocês foi o vídeo, coloquem o vídeo para a criança. A criança deve ouvir ou ver o conto ao menos 2 vezes, tá? Porque ela tem que estar familiarizada com a história para poder reescrever, tá? A criança ouviu a história 2 vezes, vocês vão ler para ela o enunciado. Agora, continue a escrever a história O Soldadinho de Chumbo, a partir deste ponto, tá? Leiam para ela aqui, peçam para ela ler. Chegou no finalzinho, o pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A partir desse momento, a criança vai escrever da cabecinha dela. Não pode copiar e não pode ter a ajuda do adulto, tá certo? Então, ela deve escrever diante do que ela conhece do texto ou diante do que ela ouviu, tá? Vamos para a questão número 5.
A questão número 5 é a escrita é a leitura de um texto informativo. Esse texto informativo a criança deve ler sozinha, tá? Vocês não vão ler a questão número 5 para ela. Algumas questões vocês não vão ler, ela deve ler sozinha, tá? Então, a questão número 5 vocês não vão ler. Peça para ela ler. Depois que leu, ela vai ter que, encontrar a alternativa correta. O que provoca o efeito estufa ela vai ter que localizar no texto o que provoca o efeito estufa. Se na primeira leitura a criança não entendeu, peça para ela ler novamente, tá? Às vezes é necessário a leitura de 1, 2 vezes para que a criança entenda o texto. A questão número 6, também é a leitura de um texto informativo. Esse texto também é importante frisar que a criança deve ler o texto sozinha, tá bom? Lê o texto, vão lá na pergunta, olha o que está perguntando. Por que é importante que as joaninhas mantenham suas antenas limpas? Por que é importante? Se a criança leu uma vez e não souber responder, peça para ela voltar no texto, tá bom? É importante que ela entenda o que o texto está querendo dizer, tá? A questão número 7, nós temos um texto aí também, questão para resolver. Nessa daqui, vocês podem ler para ela. Leia para ela, depois peça para ela ler sozinha. Leu, vocês leram para ela, aí vai responder a perguntinha aqui, A principal finalidade desse texto qual que é a finalidade do texto? Aí tá aí, contar uma história, ensinar como cuidar de animais, argumentar a favor de animais, informar curiosidades do mundo animal. Ela deve colocar um X na resposta correta. É apenas uma resposta correta. A questão número 8, a mesma coisa. Olha aí, leia e responda a questão. Vocês vão ler o texto para ela, coloquem ela ler sozinha. Depois, orientem a ler o enunciado da questão. O principal assunto do texto qual que é o assunto do texto? Vai marcar um X apenas em uma alternativa, tá bom? A questão número 9 é igual a 8. Vocês vão ler o texto para a criança, oriente a ler sozinha e depois vai responder a questãozinha, A palavra elas, destacada no texto, se refere a... Essa palavrinha se refere a quem? Está falando de quem? É das cores? É dos pássaros? É da joaninha? É da andorinha? Ela vai ter que assinalar a alternativa correta aí, apenas uma alternativa. A questão número 10 é um poema, tá? Leiam o poema para a criança, deixe que a criança leia sozinha e depois marque a alternativa correta aqui, Esse texto é um quê? É um aviso? É um poema? É um bilhete ou é um convite, tá? Peça para a criança marcar a alternativa, apenas uma alternativa correta. A questão número 11 é um texto informativo. Sempre que for um texto informativo, a criança deve ler sozinha. Vocês não vão ler para ela. Leia o texto e responda a questão. Então, a criança vai ler o texto completo e depois vai responder a questãozinha aqui, com as palavrinhas dela, tá certo? Se ela leu o texto, leu a pergunta, para que eram usadas engenhocas como o moinho e o monjolo? Se ela ainda não sabe, não sei para quê, peça para ela voltar lá no texto e ler novamente, tá bom? E responder a pergunta. A questão número 12 é a leitura de uma piada, tá? Esse aqui vocês podem ler para ela. Vocês vão ler a questão, vocês vão ler o texto para ela. Peça para ela ler sozinha também. Vamos treinar a leitura nessas crianças. Leitura com interpretação, leitura com entendimento, tá? Depois, vocês vão orientar para que ela responda, para que ela marque a alternativa correta. Olha lá, no texto.
Joãozinho pede dinheiro para dar ao... Joãozinho pede dinheiro para dar a quem? Ao mendigo? Ao pipoqueiro? Ao avô? Ao amigo? A criança vai marcar a alternativa correta. É apenas uma alternativa, tá? Boa prova e fiquem com Deus. Até a próxima.